O vendedor de passados, José Eduardo Agualusa. José Eduardo Agualusa Alves da Cunha nasceu no Huambo, Angola, em 1960. Estudou agronomia e silvicultura e foi jornalista. Publicou até agora 13 romances e diversas coletâneas de contos e de poesia. Os seus livros estão traduzidos em mais de 30 idiomas. Um dos seus romances, O Vendedor de Passado, ganhou o prêmio Independente de Ficção Estrangeiro. O escritor produziu em 2004 a obra O Vendedor de Passados, no qual focaliza os processos históricos que envolveram a nação angolana no contexto posterior à independência de seu país, onde o povo angolano busca a sua identidade. Para entendermos melhor a obra escolhida pelo grupo, vamos conhecer um pouco sobre a história de Angola. Angola viveu durante mais de 25 anos com medo e angústia. A Guerra Civil de Angola domou o país entre 1975 e 2002, tendo início na época da independência do país em relação a Portugal, e contou com mais de 500 mil soldados e civis mortos. A população acabou por sofrer as consequências daquela que foi considerada a mais mortífera e longa guerra civil africana. Mas vamos voltar para o início da história de Angola. No século XV, Angola foi colonizada por Portugal. Entre 1954 e 1974, surgiram os três movimentos de libertação. A FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação de Angola, MPLA, Movimento para a Libertação de Angola, e UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. Esses três movimentos desencadearam uma luta armada contra o colonialismo português. Em 1975, eles conseguiram a independência de Angola, proclamação da República Popular. Porém, na sequência onde o povo acreditava que teria paz, foi o início de uma guerra, pois os três grupos lutavam entre si pelo controle do país, e em particular da capital de Luanda. Cada um desses grupos eram apoiados por potências estrangeiras, dando ao conflito uma dimensão internacional. Então, a União Soviética e Cuba apoiavam o MPLA, que controlava a cidade de Luanda e algumas outras regiões da costa. A África do Sul e os Estados Unidos apoiavam a UNITA. O Zaire apoiava o FNLA, que contava também com o apoio da China e os mercenários portugueses e ingleses. Em 1991, com a mediação de Portugal, Estados Unidos, União Soviética e da ONU, celebraram-se os acordos de Bicesse, Estoril, terminando com a Guerra Civil desde 1975 e marcando as eleições para o ano seguinte. Este acordo significava cessar fogo de imediato e remover as tropas cubanas e sul-africanas e determinou um novo governo nacional e respectivo exército, juntamente com as primeiras eleições multipartidárias de Angola. Em 1992, as eleições deram a vitória ao MPLA com o candidato José dos Santos, com cerca de 50% dos votos. A UNITA teve como candidato o Dr. Jonas Savimbi e tiveram cerca de 40% dos votos. Com esse resultado, a UNITA retoma novamente a guerra contra o MPLA. A Angola volta a mergulhar numa guerra civil brutal. Em 1994, acontece a assinatura do Protocolo de Lusaka. Este protocolo visava estabelecer a paz, mas esta manteve-se por pouco tempo. Em 2002, acontece o fim dos confrontos militares com a morte de Jonas Savimbi
e de muitos milhares de civis e militares mortos e cerca de 1 milhão de refugiados dispersos pelas várias regiões dos países vizinhos. A economia, assim como toda a população, sofreu as consequências de toda esta guerra civil. Nesse contexto, é possível afirmar que durante o período de luta pela libertação da nação angolana, a literatura contribuiu de maneira efetiva para o fortalecimento da história e identidade desse povo. A Gualusa escreve romances, contos, novelas, livros infantis e peças de teatro. Seus livros retratam sobre problemas de medos, de anseios, de restrições e principalmente de otimismo. O livro que escolhemos, O Vendedor de Passado, tem como tema principal a identidade multicultural. Para ele, a leitura de grande ficção universal tem o poder de nos tornar melhores e de aproximar as pessoas. Conforme Salgado, a obra de Agualusa amplia o leque de indagações no diálogo entre ficção e história, pois encena discussões que enfocam o papel desempenhado pelos africanos e portugueses em momentos e espaços bastante carregados de tensão, conflito e ambivalência. A obra O Vendedor de Passados tem como narrador uma usga, que é uma espécie de lagartixa, chamado Eulália, que ao mesmo tempo é o personagem e o narrador. A história acontece na casa do Sr. Félix Ventura, um albino que se considera um negro legítimo e que vende passado ou memórias. Ele cria uma nova árvore genealógica para aqueles que desejam um novo passado. Nesse trecho, podemos dizer que o povo angolano procura, através dos seus costumes e tradições do passado, buscar uma identidade própria. E na questão de Félix ser um albino, que afirma ser negro, a Gualusa mostra que não é a questão da cor da pele, mas sim o seu ser, o seu eu. Eulália nos conta que a casa de Félix tem uma grande biblioteca, repleta de livros dos mais variados assuntos e épocas. Há recorte de jornais e revistas de várias épocas e nacionalidades. Fita cassete, objetos antigos, cartões postais, cartas e etc. Félix frequenta antiquários e sebos em busca de elementos que possam ajudá-lo na construção de um passado verossímil para seus clientes. Vive negociando artefatos que o interessam enquanto objeto de trabalho. É um estudioso, dedica-se a cada detalhe das árvores genealógicas que cria, e isso é bastante visível nas descrições acerca do seu trabalho ao longo do romance. Nesse contexto, Félix ele não se considera um falsário, mas sim um fabricador de sonhos, onde a pessoa pode enterrar o seu passado e tentar viver um passado novo. Um de seus principais clientes é José Butman, um homem misterioso que não disse seu nome inicialmente, mas que ofereceu muito dinheiro a Félix caso seu passado fosse construído minuciosamente com direito a documentos e tudo mais. Antes de ser Butman, o homem era Pedro Gouveia, preso político, fotógrafo de guerras. Ao decorrer da narrativa, percebemos que Butman parecia ter um propósito muito específico com sua nova identidade, o que envolve questões familiares e até vingança. Depois de comprar um novo passado, esse estrangeiro começa a viver de acordo com a sua nova história. Vive de fato uma forma tão extensa que as pessoas que estão ao seu redor acreditam na sua identidade. Essa nova identidade de José faz uma menção à nova identidade de Angola após a colonização.
O povo angolano tenta reconstruir a sua identidade pós-independência. É um processo de desconstrução das marcas do passado, que é a guerra, das crises econômicas, do regime de ditadura, para reconstruir uma identidade libertadora e própria. Segundo Mata, por isso, rastreando o percurso das diversas identidades no seu espaço-temporalidades cultural, social, étnica, a literatura pós-colonial tem vindo a desestabilizar os lugares cativos da identidade dita nacional, apelando para a consciência subjetiva, individual e perseguindo e tentando fixar as diversas memórias históricas através de figurações fragmentárias. Ângela é perdidamente apaixonada por capturar luzes e guardá-las em suas fotos, criando um forte laço com o Albino e encantando com seu jeito divertido de encarar as coisas, mesmo possuindo um passado que lhe deixou sérias marcas. Podemos perceber que a fotografia é um importante registro da nossa história e que nos ajuda na construção da nossa identidade. Ângela pode representar a esperança, né, de uma identidade nova, de um país melhor. Contudo, o aparecimento do mendigo Edmundo Barata dos Reis, comunista assumido, ex-agente, na palavra do próprio, cria novos rumos para a narrativa. Os personagens e seus duplos convergirão para um desfecho inusitado, consagrando a narrativa vertiginosa e poética. Através do mendigo Edmundo, Agualusa denuncia a ausência de valores morais e éticos. Traz as memórias das arbitrariedades das imposições praticadas no período da descolonização. O romance ocorre em Luanda, capital de Angola. Porém, o autor cita alguns lugares como Lisboa, Rio de Janeiro, Pantanal de Mato Grosso, Floresta de Tamã, Negaro, Goa e Berlim. No fundo, a literatura representa a opinião e a visão de mundo do autor, mas serve de inspiração para sermos pessoas melhores e de buscar um novo mundo.